Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite. Foi o que eu falei para o pessoal na live, eu fiquei extremamente honrado. Eu te conheci através do Gustavo Cerbasi, que para mim é uma das maiores referências em finanças do Brasil, e eu conheci através de um desenho que você fez dele, né, para ele. E entrei no seu perfil, adorei seu conteúdo. Eu acompanho mais o seu conteúdo pelo YouTube, porque eu acho que tem muita coisa lá que a gente pode aproveitar e conhecer através mesmo de uma sequência que você fez de investimentos para iniciantes, que eu achei sensacional. E eu falei, nossa, eu preciso fazer uma live com esse cara. Eu acompanhei sua Masterclass também. Então, assim, eu queria muito te agradecer. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para depois a gente começar a conversar sobre investimento para os filhos. Então, primeiro eu que agradeço o seu conteúdo, seu convite, né? Fico muito feliz de participar. Eu acho que todos nós temos um papel muito importante aí, né, de levar o planejamento financeiro. Fico muito feliz que você gosta do conteúdo também. Que bacana que você acompanha lá o canal do YouTube, né? Porque foi um canal que eu comecei mais recentemente, então realmente ele está bem no início ainda, então tem um conteúdo ali um pouco mais aprofundado, né? Que aqui no Instagram a gente trabalha mais com um conteúdo mais, como é que eu posso dizer, mais raso, né? Muitas vezes um conteúdo um pouco mais leve. Bom, me apresentando, né? Meu nome é Danilo Gato, eu sou especialista em investimentos, eu trabalho com planejamento financeiro aqui em São Paulo profissionalmente já há quase 6 anos, indo para 7 anos, e foi justamente trabalhando com isso que eu comecei a ver o quanto as pessoas efetivamente não tinham muito esse conhecimento e precisavam ter, e foi por isso que eu comecei o canal Finanças em Desenho há 2 anos atrás, e eu vejo também, né, falando com todas essas pessoas, o quanto a maioria das famílias que tem filhos acha importante eles começam já a fazer alguns investimentos para filhos, só que muitas vezes da forma errada, né? Meu fone Bluetooth parou aqui no som assim. Bom, Melhorou agora. Então, basicamente, a ideia é a gente falar aqui um pouquinho sobre como fazer isso, só que da forma correta, né? Para que realmente você consiga alcançar aqueles objetivos aí de longo prazo dos seus filhos. Exatamente. A gente começa errado aplicando com a gente também, né, Danilo? Eu vejo que muitas pessoas não sabem onde colocar o dinheiro, começa não sabem como poupar. E aí, quando conseguem poupar, não sabem aonde colocar o dinheiro. E aí, quando a gente entra aí para os filhos, que eu acredito que é a parte que os pais começam realmente a se preocupar em investir, em poupar. Até então, não é tanto, né? Principalmente porque a gente não teve essa criação, a gente não teve essa cultura de poupar dinheiro, de começar a investir. Eu acho que nós estamos caminhando para que isso aconteça, né? Mas ainda a gente está engatinhando nisso. E quando a gente fala de investimento para os filhos, a gente pode começar a entender que sim, é uma responsabilidade sim dos pais, mas também, além de investir para os filhos, é uma responsabilidade para que a gente possa ensiná-los através do exemplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade dos pais em começar a investir e quais são os melhores investimentos. A gente fala que não existe o melhor investimento, que existe o investimento que é recomendado para determinado prazo, determinado objetivo e perfil. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre investimentos voltados para os filhos. Perfeito. Então, eu acho que sempre quando a gente fala de filhos, né, a gente fala muito de responsabilidade, tá? Que a gente tem aí com a nossa família, né, enquanto pilar financeiro aí da casa. Bom, qual que é a primeira coisa que eu acho que todo investidor tem que fazer, né? Sempre pensar na segurança. A primeira coisa é a reserva de emergência, né? É muito básico. A gente sempre precisa ter, para quem não sabe o que é uma reserva de emergência, é um valor ali de, sei lá, de 6 meses aí aproximadamente dos seus gastos básicos, para você poder tê-lo, né, no caso de acontecer alguma coisa, né? Sei lá, quebrou um bem material, você perder seu emprego, e você não faz sua família passar necessidade. Então, eu acho que o investimento para os seus filhos começa você investindo na segurança da família. Além disso, seguro de vida. Outra coisa muito importante que a maioria dos pais não param para pensar, né? A gente sempre faz os planos sendo otimista, né? E a gente quer ser, né? Todo mundo acredita que a gente vai durar lá 20, 30, 50 anos, vai ver nossos netos, nossos bisnetos, mas, infelizmente, as coisas podem acontecer no meio do caminho. E muitas famílias não param para pensar que se um dos pais falecer, por exemplo, o outro não tem condição alguma de ficar com despesa de educação,
com as despesas naturais, de alimentação, que seja, né? Às vezes, despesa básica da família. Então, antes de você também começar a pensar em juntar efetivamente o valor para os seus filhos, eu acho que é importante você também pensar em ter o seu seguro de vida para que você não deixe sua família e os seus filhos passar necessidade, no caso ali de uma eventualidade. E aí sim, né, a gente efetivamente vai começar a investir. Né? Então, a gente começa a investir pensando num acréscimo patrimonial da família, né, como um todo, e aí a gente começa a investir pensando nos filhos. Então, é muito aquela lógica do avião, né, que a gente vê sempre quando a aeromoça lá, os comissários vão lá falar da segurança, que a gente coloca primeiro a máscara na gente, depois a gente coloca na criança, é mais ou menos isso, né? Querendo ou não, os provedores somos nós. Então, a gente tem que criar uma estrutura completa, muito sólida, para em seguida a gente poder começar ali a criar uma outra estrutura para a criança no futuro. Tá? Então, eu acho que normalmente começa dessa forma. Você falando de seguro, eu acho que a gente ainda é bem enraizado nisso, né? Porque eu trabalhei por quase 10 anos no banco e o foco principal dos bancários era oferecer seguros de vida, capitalização, enfim. E aí, quando a gente tocava nesse assunto para os clientes, eles queriam correr da gente, né? Pelo amor de Deus, você não vai vir para mim com seguro. Mas eu acho que é uma forma que a gente poderia estar vendendo errado para o cliente e o cliente também entendendo de forma errada. Hoje, estudando mais e vendo a importância, é imprescindível a gente ter e contratar um seguro de vida. Por quê? Porque realmente é o que você fala. Se a gente vem a faltar para os nossos filhos, quem vai dar essa segurança para que eles continuem, né? Tanto na educação quanto em itens básicos. E eu acho que a gente precisa mudar muito esse conceito de seguro. E até num dos seus vídeos que eu vi no YouTube, eu vi que você fala sobre... Eu sempre falei sobre seguro resgatável, né? Eu já vi você falando sobre seguro dotável. E eu assim, eu não sabia dessa palavra, né? E a gente sempre fala de seguro resgatável, que pra mim, eu acho que na forma de seguro seria um dos mais recomendados, né? Perfeito. O que acontece é basicamente isso, né? O mercado securitário aqui no Brasil tem evoluído muito e começa a ter produtos ali mais avançados, né? Então, quando você primeiro parte da lógica, né? E você faz as contas e fala, cara, se eu falecer, meu marido, minha esposa, quem quer que seja, não tem condições de arcar com as contas, né? Ainda pensando, por exemplo, na educação de filhos. Porque para as famílias que eu fiz planejamento, por exemplo, é um dos maiores gastos, assim, né? Ali está pau a pau, às vezes, com financiamento, então é um gasto altíssimo. Né? O outro não teria condição. Então, primeira coisa, realmente eu preciso, né, de um seguro. Lembrando que não cobre só moto, né? Cobre outras coisas. Aí, dentre as opções do mercado, os resgatáveis costumam ser interessantes, aí, justamente por dar um retorno aí, de uma parte do que foi pago ali no final. Entendeu? E aí você tem modalidades diferentes, você tem o vitalício, né? Você tem o dotal, que é esse ali que ele gera uma espécie de DOT, né? Que é uma reserva ali um pouco maior do que um vitalício convencional. Mas é isso daí realmente é um dos pilares ali de quando a gente está falando de investir para o nosso filho, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a base, né? É um investimento ali na segurança da família. Aí, agora sim, a gente começa a chegar efetivamente no que a gente vai investir em termos de dinheiro mesmo, né? Porque aí vem aquela questão, né? Todo mundo tem projeto para os filhos, né? Tem gente que quer dar um carro quando o filho completar os 18 anos, tem gente que quer pagar a faculdade, que quer dar um dinheiro para o filho empreender, ou o que quer que seja. Aí vão entrar efetivamente os investimentos tradicionais que a gente conhece, e aí eu vejo que a escolha deles vai depender muito ali do conhecimento, né, de cada um, e do quanto aquela pessoa quer de praticidade, né, ou não. Ela vai ter que se dedicar ali àqueles investimentos para o filho. Acho que essa é a minha visão desse tempo. Quando eu engravidei e o Davi nasceu, tem o Davi e tem o meu sobrinho, né? Meu sobrinho são 6 meses mais que o Davi. E eu comecei a guardar um dinheirinho para eles. E me veio isso na cabeça, tá? Onde eu coloco o dinheiro dele, né? Na poupança a gente sabe que não dá nada. Qual é o primeiro investimento que eu faço? E eu optei pelo Tesouro IPCA. E agora que eu estou caminhando para outros tipos de investimento. Mas eu acredito que quando a gente começa, o mais seguro e o mais confortável seria o Tesouro IPCA, né? Perfeito. Quando eu falo de investimento para filhos, eu vejo que é uma balança
né, entre o quanto você entende de investimento, né, de administração de investimento, e qual facilidade você quer ter, qual praticidade você quer ter. E aí, quando a gente fala da base, né, que soma os dois, né, que soma você não precisar ter um conhecimento muito aprofundado e, ao mesmo tempo, você ter ali uma praticidade muito grande, somada aí com segurança, o Tesouro IPCA, com certeza, acaba se destacando como a melhor opção. Para quem não sabe, o Tesouro Direto, né, o programa Tesouro Direto, ele tem vários títulos, tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+. Né? O Tesouro IPCA+, ele costuma ser muito recomendado para longo prazo, porque, para quem não sabe, também IPCA é o Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, que ele é o índice que basicamente mede a inflação aqui no Brasil. E quando a gente está falando de prazos muito longos, né, 10, 15, 20 anos, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer na economia. Se a gente vai passar por hiperinflação, se vai passar por crise, se não vai, mas a gente sabe que a inflação provavelmente vai estar presente. Então é legal a gente antecipadamente se preparar para ela. Tanto que, se vocês forem lá no site do Tesouro Nacional, né, como a Lívia bem falou, lá você vai ver que os títulos do Tesouro IPCA+, normalmente têm vencimentos longos, né? Normalmente é 2035, 2040, 2045, 2055. Recentemente eles colocaram um de médio prazo lá, que é o 2026, né, que até ajuda para quem tem filhos um pouco mais velhos. Né? Toda vez que eu falo de investimento para filho, a gente sempre presume que é uma criança muito jovem, né, que vai ter ali 15, 20 anos pela frente. Mas, às vezes, a gente está falando aqui com pais que têm filhos já de, sei lá, 11 anos, 12 anos, entendeu? E que tem ali mais ou menos esse horizonte aí de 5, 6 anos pela frente. Aí, nesse caso, até o Tesouro IPCA+ 2026 pode ser uma possibilidade muito legal, que ele vai te dar proteção contra a inflação e mais um adicional. E, para quem não sabe, estamos num momento onde a inflação está bem descontrolada. Tá? O governo está tentando ali aumentar a taxa de juros para conter a inflação, mas ainda não está conseguindo. Então, nesse momento, o Tesouro IPCA+, mais do que nunca, tem sido aí uma ótima escolha. Essencial, né? Essencial. Eu acho também, para o pessoal que quer aplicar no Tesouro IPCA, gente, é um investimento que não vai fazer o seu dinheiro perder o valor. Mas, como o Danilo falou, é um investimento de longo prazo. Quando você coloca o dinheiro no Tesouro IPCA, é para ter essa visão mesmo, para tirar na data que eles colocam lá para você, né? A data de vencimento. Se a gente resgata antes, pode acontecer da gente não resgatar o valor que a gente investiu ou o valor esperado, porque tem a marcação a mercado, mas em resumo, a aplicação no Tesouro IPCA, quando você coloca, é para manter até o final. Tá? Então, é uma das formas que você pode investir, um dos investimentos que seriam sugeridos para que você coloque para os seus filhos pensando aí na visão a longo prazo. Perfeito. E aí, Danilo, depois do Tesouro, qual mais poderia ser um investimento para que a gente pudesse colocar para os nossos filhos? Beleza, então eu tenho aí uma pirâmidezinha, né, que vai subindo aí depois do Tesouro. Então, só complementando também a questão do Tesouro, tá, para quem tem essa dúvida, que sempre aparece, não, você não é obrigado a investir todo mês no Tesouro IPCA+. Tá? Então você pode fazer aportes quando você tiver, você pode comprar um título do Tesouro IPCA+ hoje, vai passar 6 meses sem comprar e comprar outro daqui a 7 meses. Embora você investir mensalmente seja desejável, não é obrigatório. Tá? Então é legal saber disso. Como a Lívia falou também, Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado, só invista se você estiver planejando levar até a data de vencimento. 2026, 2025, cada um tem um vencimento natural, tá? Porque lá ele vai te pagar exatamente o valor prometido. No meio do caminho, ele vai oscilar. Então fiquem tranquilos também. Quem comprou o Tesouro IPCA mês passado, mês atrasado, mês do ano, talvez esteja vendo ele negativo. Fica, meu Deus, estou perdendo dinheiro. É porque como a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Isso daí é assunto para uma outra conversa, mas só para vocês saberem que essas oscilações são naturais, elas vão acontecer, mas se você segurar até o final, lá no vencimento você vai ter um lucro prometido. Tá? O IPCA mais 5%, IPCA mais 4% que seja, lá no vencimento você vai ter. Tá? Então, só para quem tem Tesouro IPCA+, aí não ficar preocupado, né? Ah, comprei, pô, Danilo, ali vai falar para eu comprar isso aí, agora estou perdendo dinheiro. É normal, tá? No meio do caminho vai oscilar, mas lá no final você vai ter ali o lucro prometido. Depois do Tesouro IPCA+, quando a gente está falando ainda de praticidade, eu acho que sempre cabe a gente falar aqui de previdência privada. Tá? O que acontece com a previdência privada, para quem não sabe? Tá? A previdência privada é um fundo de investimento normal, como outros fundos de investimento, né? Como um fundo multimercado, um fundo de renda fixa e tudo mais, só que ela tem uma característica diferente, que é tanto em relação ao imposto de renda, quanto o fato de que ela foi feita
para em uma determinada data te dar uma remuneração, né? Te dar uma renda. Porque outros fundos não te dão renda, tá, pessoal? Exceto o fundo imobiliário, mas, por exemplo, fundo de ação, fundo multimercado, fundo de renda fixa, se você acumular R$ 1 milhão neles e falar, pô, agora eu quero viver disso, você vai ter que vender cotas todo mês ali para você poder pegar o dinheiro de volta. Ele não vai começar a te pagar um rendimento mensal. E a previdência privada vai. Tá? Ah, Danilo, mas previdência privada não é ruim, todo mundo estava xingando a previdência, pô, a previdência é horrível e tal. Então, no passado foi muito pior e agora está melhorando. O que acontece é, no passado, até 2015 mais ou menos, as previdências privadas elas eram muito engessadas porque elas podiam fazer de carteira de investimento. Tá? Elas tinham que basicamente quase que usar renda fixa em toda a carteira. Tá? Além disso, você tinha a questão das taxas. Então, a Previdência lá atrás tinha a taxa de carregamento, que é um dinheiro que botei R$ 100 na Previdência, R$ 5 nem entra, já fica ali para o banco, sei lá. Tinha taxa de carregamento, taxa de performance, taxa de administração, taxa de saída, né? Eu ia resgatar o dinheiro, tirava mais um pouquinho, entendeu? Então, as pessoas ali ficavam, pô, esse negócio não presta, é um fundo ruim, só com renda fixa, muitas vezes, e que ainda cobra 300 mil taxas. O que aconteceu foi que de 2015 a 2017 houve algumas alterações, aí mudaram os percentuais que as previdências privadas podem colocar de renda variável, né, de ações, de fundos imobiliários, sei lá, de outros tipos de ativo desse um pouco mais arrojados, que melhoram a rentabilidade da carteira. Em 2020 mudaram mais ainda, agora aumentando até um pouquinho o percentual de ativos no exterior que elas podem ter. Então o que aconteceu foi que agora as previdências podem montar carteiras mais arrojadas, né, tendem a render mais. E aí, com isso, novos entrantes começaram a entrar no mercado, né? E quando começa a ter mais gente no mercado, acontece competição, e com competição o que acontece também queda de preços, então as taxas diminuem. Então, hoje, no mercado de previdência, se você pesquisar bem, você pode encontrar bons fundos ali bem estruturados e com taxas baixas, né? Muitos já não têm mais taxa de entrada, muitos já talvez não tenham mais taxa de saída, então é uma questão realmente de comparar. Tá? Mas previdência, como qualquer outro fundo, sempre vai ser caro porque a taxa de administração de qualquer fundo costuma corroer. Tá? Então, para quem, sei lá, segue mais o meu canal, né, não sei quem segue do meu aqui aqui, eu sou muito a favor de você montar seus próprios investimentos. Mas para quem realmente não tem esse tempo e não tem esse interesse, que eu já conversei com diversas pessoas que falaram, eu não quero aprender, eu quero que alguém faça para mim. Então, previdência privada pode ser uma opção. Só lembre que existem duas modalidades, né? Existem, né? PGBL e VGBL, você tem que escolher muito bem entre elas de acordo ali com a sua realidade de imposto. E existe também a coisa mais importante, que é o regime de tributação que você vai escolher. Se vai ser a progressiva ou a regressiva. Por quê? A progressiva, ela é aquela que quanto mais você resgata no final, mais imposto você paga. Tá? E a regressiva é aquela que quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto você paga. Então, normalmente, se a gente pensa nesse caso específico, né, de juntar um dinheiro para os filhos e lá no final pegar tudo e dar para ele, ou sei lá, usar para comprar alguma coisa, a regressiva costuma não. Porque aí em 10 anos, né, aquele aporte que você fez chegar no menor imposto, que é de 10%, inclusive é a menor alíquota de imposto de qualquer investimento aí, não tem, exceto os isentos, né, a maioria de renda fixa vai até 15% no máximo. Tá? Então, se você tem esse horizonte longo, né, de 10, 15, 18 anos para colocar dinheiro do seu filho, a regressiva é a melhor opção. E aí, lá no final, você pode tirar todo o dinheiro e, daquela rentabilidade, você paga só 10% de imposto. Então, acaba sendo uma opção interessante quando a gente está no espectro aqui ainda das pessoas que não querem ter trabalho, querem fazer um negócio... Danilo, eu só quero botar meu dinheiro num negócio simples aqui. Então, previdência privada é uma opção, mas pesquise muito bem, compare muito bem, leia ali a lâmina, leia ali o regulamento da Previdência para você ver exatamente quais são as taxas, qual é a composição. De preferência, conte também ali com algum profissional da área. E lembre que é improvável também que nos grandes bancos ali você ache as melhores opções. É mais provável que você ache as melhores opções em seguradoras. Normalmente é quem administra a Previdência privada. Os grandes bancos melhoraram muito com a chegada dos bancos digitais e das corretoras, né, digitais, porque realmente a concorrência faz a gente melhorar. E novamente falando de quando eu trabalhava no banco, a Previdência também era um dos produtos, ou você amava ou você odiava, né? Então, pesquisem bem, vejam, e realmente acho que um dos maiores benefícios pensando no longo prazo seria a questão tributária mesmo, de ter essa alíquota mínima de 10%. Mas eu acho que existem outras opções com melhores rentabilidades, que aí a gente chega aí no topo da sua pirâmide, né, Danilo? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Então, Previdência, né? Aqui do lado, pesquisem bem, pesquisem todos que vocês puderem ver, porque às vezes você acha coisas aí. Agora vamos então, agora para quem quer botar a mão na massa, né? Para quem efetivamente entende um pouco mais de investimento e quer tomar as rédeas ali da carteira de investimento dos seus filhos. Então, eu acho que aí nesse caso, uma opção muito legal seria você montar uma carteira de renda fixa, tá? Então, pais ali que entendem um pouco mais, que estudaram mais de investimento, eles podem, aqui o Brasil, por ser um país ali emergente, né, um país ali subdesenvolvido, a nossa taxa de juros ela tende a ser bem rentável, tá? Na maior parte do tempo aqui no Brasil, inclusive assim, nas últimas décadas, ele era chamado de paraíso dos rentistas por um motivo, né? É porque você tinha aqui taxa de juros altíssimos e investimentos muito seguros. A gente teve ano aqui, recentemente, de taxa Selic, pagando 14% ao ano, entendeu? Aí você pega um investimento com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, super seguro, te pagando 14% ao ano. Isso é um absurdo, assim, né? Então, isso é um negócio que realmente faz a renda fixa do Brasil ser muito atrativa em determinados momentos. A gente passou por um período agora de baixa, né? Já a taxa Selic chegou na mínima ali de 2%, se eu não me engano, foi de 2019, e agora a gente está subindo novamente ali para um período de alta ali de taxa de juros, né? A gente não sabe até onde vai, ninguém consegue prever o futuro, mas ela já está hoje em 7,75, deve subir para 9,25 ali na próxima reunião do Copom. Então, ela tende a controlar a inflação e voltar ao Brasil ali a ser um país que a renda fixa paga bem. Então, pelo fato de a renda fixa ser, a gente está falando de uma categoria de investimentos ali muito previsíveis, muito estáveis, muito seguros, e que agora tendem também a render bem, né, passar por uma fase boa, você acaba tendo essa situação que pais que querem administrar a carteira dos seus filhos, mas ainda querem estar no espectro conservador, podem, por conta própria, montar uma carteira de investimento de renda fixa. E aí, eles basicamente só vão ter que entender um pouco melhor ali como é que funcionam os ciclos econômicos, né? Como é que funciona aquela situação de, o que está maior agora? O IPCA, a Selic, então a gente está no momento que o IPCA está maior e subindo, a Selic está aqui atrás. Então, então, nesse momento, para os próximos 3 anos, eu vou investir em CDBs, LCIs, LCAs ali, IPCA+, né? Você acha hoje o Tesouro IPCA+, 2026, pagando IPCA mais 5 praticamente, né? Que é um negócio excelente, né? Já que o IPCA está em, sei lá, 10% da via esse mês aí, meio, 12, entendeu? Então, ele vai estar te pagando ali, sei lá, 17, né? 15, 16% ao ano, dependendo de como vai ficar o IPCA. Então, aí você consegue aproveitar isso. Aí daqui a pouco mudou. Daqui a pouco o IPCA caiu e a Selic está mais alta. Aí vai pegar esses títulos que forem vencendo e realoca. Coloca agora no 150% do CDI, né, 130% do CDI. Aí daqui a pouco caem os dois, né? Porque aí a inflação cai, o governo não quer deixar a taxa de juros alta porque isso aqui é nocivo para a economia. Ele vai lá e reduz a taxa de juros. Aí pega prefixado, né? Prefixado ali de 15% ao ano, né? De 14% ao ano. Então você fica jogando esse jogo de ali a cada 2, 3 anos, você muda ali um pouquinho em qual indexador você vai colocar a sua carteira de renda fixa. E aqui no Brasil, especialmente nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo, há uma tendência boa dessa carteira render muito bem no decorrer aí de 10, 15, 20 anos aí, para quem está no espectro mais conservador. Tá? Então, eu acho que essa seria ali a terceira opção. Então, a gente já falou aqui de Tesouro IPCA+, que é meio que um negócio certo ali, que não dá muito trabalho, você escolhe ali um vencimento perto da idade que você vai tirar o dinheiro para dar para os seus filhos. Meu filho hoje acabou de nascer, sei lá, eu vou pegar lá o Tesouro IPCA mais 2035, sei lá. E a gente pode começar com R$40, né, Danilo? No Exatamente. Essa, né? O valor dele é muito barato. Aí, para quem está querendo agora tentar ter uma rentabilidade talvez um pouco maior, você pode procurar boas previdências privadas também, de preferência ali com a tributação regressiva, né? Então seria a segunda opção, para quem ainda quer ter facilidade. Aí quando você pega pessoas um pouco mais esclarecidas de investimento, elas podem montar uma carteira, né, de renda fixa e trabalhar com essa carteira aí a cada 2 anos, a cada 3 anos. Aí essa seria ali a terceira etapa, né? Que eu acho que é onde muitos brasileiros estão chegando hoje, né? Que eu vejo que o nível de conhecimento, o piso do conhecimento já chegou assim mais ou menos na renda fixa, né? Hoje a maioria das perguntas que eu recebo já é sobre a variável. A fixa parece que já está mais clara para as pessoas. Eu falei para você que eu comecei com o Davi no Tesouro IPCA e esses tempos eu fiz a documentação dele. O Davi fez 3 anos ontem e eu comecei a montar a carteira para ele, abri uma conta num banco digital para ele. Quando eu investia no Tesouro IPCA era através da minha conta,
mas eu resolvi começar a investir realmente no nome dele, né? Então, eu abri uma conta no banco digital. Só que no banco digital, a gente tem algumas limitações. Por exemplo, eu não consigo investir em Tesouro IPCA, não consigo investir em renda variável. E aí eu abri a conta numa corretora. Eu fiz até um passo a passo, tá lá nos meus destaques, mostrando como eu abri, mostrando eu preenchi o perfil de investidor, né? E, claro, cada um vai ter o seu objetivo, cada um vai ter o seu perfil de risco, mas eu coloquei lá o passo a passo e comecei a investir para o Davi em renda variável, montar uma carteira de renda variável. E aqui eu queria até conversar com você, quando a gente fala de diversificação, né, Danilo? Eu vejo hoje muita gente falando, a gente precisa diversificar, a gente precisa colocar os ovos um pouquinho em cada cesto, mas eu acho que isso tem ficado tanto na cabeça das pessoas que até hoje uma pessoa veio falar comigo por direct e falou assim, Lívia, eu não sei quantas ações eu preciso colocar. E aí o pessoal acha que diversificar é pegar um monte de coisa sem ter mesmo uma estratégia. E eu queria que você falasse um pouco sobre uma carteira diversificada, né, de renda variável e renda fixa, mas da questão de diversificação. Qual é o limite da diversificação? Perfeito. Então a gente chega aí no último item, né, que você efetivamente tem já um conhecimento mais intermediário para avançado nos investimentos e você vai querer, na prática, fazer uma carteira diversificada com renda fixa e renda variável. Então, esse é o que tende a ter o melhor resultado ali para os seus filhos quando feito da forma correta, né? Gosto muito de fazer essa ressalva, porque se você fizer errado também, você pode apanhar até pelo Tesouro IPCA. Tá? Então, feito da forma correta é muito bacana. Por quê? Pensando sempre que você tenha pelo menos ali 15 anos, mais ou menos, né, de período pela frente. Porque quando a gente começa a colocar renda variável na jogada, renda variável ela começa a ter mais garantias, né, entre aspas, de rentabilidade em prazos mais longos. Por que isso acontece? Porque a renda variável tem volatilidade. Bons ativos tendem a crescer, só que eles crescem oscilando. Aí o que acontece? Quando está muito no inicinho, essas oscilações, se você pensar aqui, ó, vou botar aqui em cima, acabei de investir tudo bem aqui. Você imagina o chão, né? Mais ou menos, botei um aporte de R$1.000 aqui, por exemplo. Tá? Então, essa linha reta que seria R$1.000. E aí esse R$1.000 começa a valorizar nas ações. Ele fica fazendo isso aqui. Tá? No início, notem que várias vezes ele vai ficar abaixo dos R$1.000 que você colocou. Tá? Então, isso pode acontecer muito nos primeiros anos. Mas quanto mais o tempo passa e ele vai crescendo, mesmo as oscilações mais fortes, elas começam a acontecer acima daquele limiar que você colocou. Então, começa a acontecer na zona de lucro. Tá? E para a renda variável, né, para ações, para fundos imobiliários, esse tipo de coisa, isso tende a acontecer depois de 10, depois de 15 anos. Quando você está antes desse período, existe ainda o risco real de, mas passaram 10 anos, ainda existe o risco de acontecer uma grande crise e você, quando for lá sacar o dinheiro primeiro que você colocou. Tá? Então, a renda variável, ela só entra na jogada quando você realmente tem um período longo ali pela frente ainda. Né? Você tem, pelo menos, sei lá, eu diria que uma margem mais segura seria 15 anos. 10 anos já dá para pensar em alguma coisa um pouco mais conservadora na renda variável, mas 15 anos você já consegue jogar ali com todas as cartas de baralho, já consegue colocar ações, já consegue colocar talvez investimento no exterior, né? Eu vi que teve gente falando aqui que o dólar está se desvalorizando, então está ficando cada vez mais fácil a gente investir no exterior, eu não descarto também. Então, o que eu imagino é, lembrando que como a ideia desse dinheiro não é a sua liberdade financeira daqui a 30 anos, né? Mas sim um investimento para os seus filhos, um investimento que você quer ter uma certa previsibilidade, né? Não é um negócio assim, irmão, eu vou ver qual é a sorte do meu filho. Daqui a 18 anos, ele está rico ou está pobre. Não, também não é assim. Você quer ter uma razoabilidade. Então, eu diria que você tem que manter percentuais mais conservadores, né? Talvez ali 70% de renda fixa, uns 30% de renda variável, talvez seja ali um bom equilíbrio, talvez mais, talvez menos, vai depender um pouco ali do seu perfil, né? Do quanto você quer a garantia de que você vai ter um determinado valor lá na frente. Tá? E aí, na renda fixa, de novo, a gente pode diversificar bem, né? Colocar ali Tesouro IPCA, pode colocar CDBs, LCIs, LCAs, sempre tentando usar o melhor indexador que a gente tiver ali naquele momento econômico. E na parte de renda variável, eu acho que cabe bastante coisa, tá? Cabe principalmente fundos imobiliários, porque, para quem não sabe, fundos imobiliários na renda variável, eles estão entre alguns dos ativos um pouco menos voláteis, eles têm ali 1/3 da oscilação das ações
Tá? Então, nesse prazo, né, de 15 anos, que é um prazo longo, mas também não é tão longo assim, os fundos imobiliários eles vão te dar ali uma certa segurança de que é altamente provável que lá na frente você vai ter ali uma lucratividade com a carteira. Fora que eles vão ficar pagando para você ali todo mês ali um rendimento que você pode recolocar de novo, né? E pode até ser interessante, de repente, lá no futuro, com seus filhos receberem aqueles fundos, né, que vão ficar pagando ali para eles uma renda mensal. Vai que também, né, eles acabam se interessando por isso, então dá ali uma versatilidade legal. Ações, a gente pode trabalhar, só que ações é muito variável mesmo, tá? Então está naquele tipo de ativo ali que a gente que pode dar muito certo, pode meio que andar de lado, pode dar talvez não tão certo quanto a gente imagina, mas existe um alto potencial, assim, né, quando a gente fala de 15 anos ou mais, de que as ações possam trazer ali para a carteira dos seus filhos algum tipo de retorno bem bacana, assim, quando a gente fala desse período mais longo. E eu diria que cabe, inclusive, até para quem quiser, né, esse tipo de risco, assim, porque é um negócio que está muito em voga, que vale muito a pena, falar de criptomoedas, no seguinte sentido. Dentro dos investimentos, existe um negócio que a gente chama de exposição convexa. O que é isso? Existem investimentos que renda fixa. Existe um chão para o que você pode perder, que é tudo que você colocou, mas também existe um teto que você pode ganhar. Se você foi lá e comprou um IPCA mais 4, o máximo que você vai ganhar é IPCA mais 4. Você nunca vai ganhar IPCA mais 20, IPCA mais 50. Você pegou um prefixado 14% ao ano, é isso, 14% ao ano. Ele não vai, porque você é bonito, daqui a um ano te dá 16%. Ele vai travar no 14%. Tá? Então, isso é um investimento que não tem uma exposição convexa. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários, ações, a gente está falando de ativos que você pode perder tudo que você colocou, é um fato, né, pode acontecer, embora quando você faça do jeito correto é altamente improvável, né, você pode perder, mas em compensação que você pode ganhar também não tem limite. Tá? Então, existem ativos, eu gosto sempre de trazer, né, os exemplos, a gente sempre traz o exemplo que mais estourou, que mais chama atenção, né, não que você vai adivinhar quem é o próximo, que vai conseguir isso, mas só para você ter uma noção. Você pega a Magazine Luiza, por exemplo, quem colocou R$1.000 há 10 anos atrás, hoje teria R$40.000, né? Quem colocou em 2015, por exemplo, foi no fundo ali que ela pegou, podia ter muito mais do que isso, né? Entendeu? Então, se não me engano, 10 mil viravam 1.700.000, assim, um negócio absurdo. Tá? Então, só que beleza, quem é a próxima Magazine Luiza? Ninguém sabe, mas só para vocês verem o potencial que isso tem. R$1.000 podiam ter feito uma diferença gigantesca na carteira. Né? Tem pais ali que estão investindo um valor considerável ao mês e que em 10 anos não teriam isso acumulado. Tá? E aí, quando a gente fala de criptomoedas, é um tipo de ativo que é muito mais arriscado, muito mais volátil, mas que, para o bem ou para o mal, essa convexidade é muito mais pronunciada também. Então, o que acontece? Se você separa ali 100% da tua carteira, do que você montou para o teu filho, e você separa 1%, né, um mísero por cento ali daquela carteira, para você colocar, de repente, em criptomoedas, se você já entende um pouco mais, se você estudou, existe uma possibilidade, né, de tanto daqui a 18 anos, aquele 1% você perder, beleza, se perder 1% da carteira não vai ter grande impacto. Existe a possibilidade daqui a 18 anos ele ter andado de lado, também não vai ter muita coisa, mas também existe a possibilidade de daqui a 18 anos esse 1% virar 80% da sua carteira. Existe. Aconteceu já no passado, né? Então, só para quem não tem noção da expressividade, né? Quem colocou $1.000 em Bitcoin em 2011, hoje teria 40 milhões de dólares. Tá? Então, sendo uma aposta que tem um potencial tão legal, assim, né, que tem uma base para quem estuda, acho uma coisa bacana, eu acho que para quem está nesse nível, né, que vai montar carteira, que entende, caberia também, talvez, um pequeno percentual nesse tipo de coisa, que pode ser uma coisa interessante aí também, seu filho pode dar uma sorte e com 18 anos ele está milionário, né, também vai que, né. Eu falo que para as alunas, né, que a renda fixa é um combinado, que é você emprestando dinheiro. Então, você combina alguma coisa com alguma instituição. Então, é mais uma certeza. Agora, a renda variável é a incerteza, né? Porém, com um potencial de ganho maior do que a renda fixa, se tudo der certo. E você falando de Bitcoin, olha como eu invisto em Bitcoin. Eu vejo na minha carteira qual é o percentual, qual é o valor que, se eu aplicasse hoje, não me faria falta se eu perdesse. É assim que eu penso, porque é um dos investimentos mais arriscados que a gente tem hoje, né? Então, para mim, ele é super incerto, porém, eu acredito que pode ser que seja uma das principais moedas lá na frente, a gente não sabe. E aí eu vejo, eu tenho R$50, tenho R$100 aqui. Esse dinheiro não vai me fazer falta se eu perder? Não, então eu coloco.
porque pelo menos a gente consegue aí equilibrar um pouco. E é claro, o meu, mesmo que seja de longo prazo, para o meu filho, a maior parte da carteira dele está montada em investimentos de renda fixa. E como eu falei para vocês, eu tenho aqui, eu tento mostrar para o Davi pequenos gestos para que a gente haja pelo exemplo, para que ele comece a entender. É claro, ele é só uma criança ainda, mas eu acho que através do nosso exemplo, do que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente pode incentivá-los, né, a começar a gostar de investir, a começar a poupar, a saber fazer escolhas. A gente fala que a vida é feita de escolhas e a gente precisa fazer escolhas conscientes. Então, tudo começa da base, né, Danilo? Tudo começa através de você gastar menos do que você recebe, de você investir bem a diferença. E eu acho que esse bem é muito importante, porque a gente precisa ter uma noção de onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, principalmente com questão de prazos, de objetivos, de perfil de risco. E eu comecei a live falando que a gente, quando nasce um filho, a gente fica um pouco mais consciente, um pouco mais precavida mesmo, porque a gente quer um futuro melhor, quer garantir um futuro confortável para eles. Mas eu vejo que muita gente se esquece, igual você falou, de colocar a máscara em si mesma, né? De garantir a sua aposentadoria. A gente é muito imediatista, a gente não pensa lá no futuro. E eu acho que a gente não pode... Sim, é importante, importantíssimo a gente... É a nossa responsabilidade de investir e criar filhos para o futuro, mas a gente também precisa garantir a nossa aposentadoria, a nossa liberdade financeira, para que a gente não dependa deles no futuro. A gente forma uma carteira para eles e acaba esquecendo da gente, né? Então, eu acho extremamente importante a gente cuidar dos nossos filhos, mas também cuidar do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, para que a gente haja pelo exemplo para eles, né? Perfeito. Acho que até cabe aqui a gente fazer uma recapitulação do que a gente falou, né? Que a gente entrou agora, e até porque a repetição ajuda a assimilar. Então, eu acho que a gente, olhando o investimento para filhos, não é meramente montar uma carteira para os filhos. É você criar todo um ambiente de segurança financeira para os seus filhos. E isso envolve, primeiramente, você ter sua reserva de emergência, né? Você não fazer seus filhos passarem necessidade porque você foi irresponsável com o seu planejamento financeiro e aconteceu ali um imprevisto, você traz sua família inteira para o fundo do poço, né? Segunda coisa, você ter seu seguro de vida, suas proteções, porque, né, a gente está aqui pensando que vai tudo dar certo, né? Que a gente vai ficar trabalhando saudável aí por 20, 30 anos, vai pagar toda a escola dos nossos filhos, mas às vezes não é assim que acontece, né? Às vezes, infelizmente, pode acontecer algo no caminho aí com a gente, com o nosso cônjuge, e aí só uma renda talvez não consiga manter aquele padrão que você imaginou para os seus filhos. Na maioria dos casos, é uma realidade. Falei com pouquíssimas famílias onde uma pessoa só conseguiria manter todo o padrão da família sozinha, né, se acontecesse alguma coisa com a outra. Então, você tem um seguro para garantir a continuidade do projeto, né, da estabilidade financeira da sua família, caso algo aconteça, também é um negócio importantíssimo. Depois, vem a parte, né, a gente ainda está falando aqui de colocar máscara no gente primeiro, você, obviamente, criar o seu próprio projeto de liberdade financeira, de aposentadoria. Porque também, com isso, você está criando todo um ambiente onde existe cada vez menos probabilidade de que o seu filho tenha que sustentar você no futuro, né? E também de que você no futuro, de repente, seu filho tenha alguma oportunidade interessante e você não possa prover a ele porque você não se preparou para isso. Você não tem um dinheiro guardado, você não tem nada. Às vezes, seu filho quer empreender, quer fazer alguma coisa ali, sei lá, de repente, e você não consegue auxiliá-lo financeiramente. Isso pode impactar no futuro. Então, isso aí seria a gente botar a máscara na gente. Aí depois você vai e coloca a máscara aí nos seus filhos, né? Que aí, a gente, recapitulando, primeira coisa mais fácil, mais simples de fazer, Tesouro IPCA+, né? Que até a Lívia falou aí que ela já faz, que é um tiro certeiro, assim, você pega ali um investimento próximo ali de quando você quer dar o dinheiro para o seu filho, você pode investir no mês que você quiser, né? Os valores são bem baixos, às vezes baixa aí de R$30, dependendo do título. Segunda opção, uma boa previdência privada. Então, para quem perdeu, previdências privadas mudaram muito, no passado elas já foram muito ruins. Hoje você encontra boas opções, com taxas mais baixas, com carteiras mais robustas. Terceira opção, você montar uma carteira de renda fixa que você administra. Então, você entende ali um pouquinho mais dos ciclos econômicos. Aí uma hora você investe ali em CDBs, LCs, LCAs, LCs de, sei lá, IPCA+, depois quando o ciclo muda, você muda para pós-fixado, depois pré-fixado.
E por último, você montar a carteira completa de renda fixa e renda variável que você administra, já que a gente está falando que você vai investir para o seu filho ali por 15 anos, então você monta ali todos os investimentos de renda fixa, na renda variável, percentual maior na renda fixa, né, como a Lívia falou, porque efetivamente você quer garantir que seu filho vai ter algum dinheiro lá na frente, né, a renda variável é mais incerta. E aí você faz ali a escolha de bons ativos, sempre no espectro mais conservador, talvez usar mais fundos imobiliários, que tem oscilação menor, talvez usar ações, mais ações de blue chips, né, de empresas grandes ali, né, que são mais lucrativas e têm menos chance de dar errado. E se você quiser botar uma pimentinha ali na carteira, uma possibilidade do negócio talvez ir para outros patamares, né, você pode separar um pequeno percentual para ativos muito convexos, né, que são arriscados, mas que se der certo também pode carregar a carteira inteira nas costas, que seria talvez ali um Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, um projeto ali, caso você entenda um pouco mais. Então, acho que isso daí foi uma apanhada aí do que a gente falou. Foi ótimo o resumo. Acho que você fez mesmo um resumão de tudo que a gente falou. Eu queria novamente te agradecer, a gente está chegando aí no fim da nossa live, e falar que se você topar, a gente pode fazer isso sempre. Eu sei que você tem a agenda aí muito corrida, mas eu gosto, eu até falo para o pessoal, para minha audiência, Danilo, que eu gosto de explicar de uma forma que todo mundo consiga entender. E eu acho que você traz muito isso, sabe? E principalmente quando você desenha, fica muito mais fácil. Quando a gente coloca no papel, quando a gente enxerga, fica muito mais fácil da gente entender. Então, por isso que eu acho que eu me identifiquei muito com a sua didática. Queria agradecer muito de você estar aqui comigo numa sexta-feira à noite. Todo mundo que assistiu a live ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigada. E fica o convite aí para as próximas conversas. Então, de novo, aproveitar para agradecer todo mundo aqui, né, pessoal, sexta-feira à noite, parando sempre para aprender um pouco, né, então eu acho isso sensacional. Agradecer você também, muito bacana o seu trabalho, eu acho que é muito legal isso que você faz também, para tentar trazer o conhecimento para a sua audiência da forma. E com certeza a gente pode fazer isso mais vezes, né, eu estou até querendo voltar a fazer um projeto que eu fazia de lives diárias, assim, aqui no Instagram. Teve uma época que eu peguei ele de final de dezembro até quase março, assim, todo dia fazendo live, entendeu? Fazer mais isso e talvez até com convidados também. Então, a gente com certeza pode marcar mais coisas aí no futuro. E ficar de novo aí o agradecimento pelo convite e por todos que acompanharam aí a live até agora. Muito obrigada, gente. Muito boa noite. Bom final de semana e feriado prolongado para todo mundo. Beijão. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.